Vamos orar, viemos aqui para isso. Senhor Deus, nós intitulamos aqui nessa noite, noite de oração. Ajuda-nos, ó Deus, porque temos muitas necessidades, e só o Senhor pode supri-las adequadamente, ajustadamente. Por isso, Deus, fale conosco, venha suprir a nossa necessidade. Ao doente, ó Deus, leve a cura. Ao cansado, leve, ó Pai, a fortificação. Aquele que está sem visão, ó Pai, leve a cura, ó Pai, das vistas, para que se tenha visão. Ao preso, Deus, dê libertação. Aquele que está se sentindo como morto, Deus, em nome de Jesus, até hoje, ressuscita. Não sei que deu algum problema. Amém. Irmãos, vamos orar em cima do texto, 1 Reis. Olha aqui. Cara. Vai lá em 1 Reis, capítulo 8. Que eles costumam desligar aí, dá uma olhada. Fica logo depois aí de 2 Samuel. Primeira Reis, capítulo 8. O que falou? 8. Vamos ler o versículo de número 27 e vamos discorrer a respeito de alguns versículos para que a gente possa, refletindo, orar. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, vai começar com uma pergunta dizendo assim. Obrigado, Ricardo, pode me dar o retorno, que se for o caso eu afasto aqui. Obrigado, querido. Verso 27 começa com uma pergunta: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Irmãos, vamos sermos objetivos e aproveitar a noite. A maneira como você enxerga Deus é tudo que você tem. É toda a garantia que você tem. É toda a sustentação que você tem. Como é importante você ver Deus da forma correta. A Bíblia, ela apresenta várias orações. Pessoas que enxergaram Deus através do diálogo. Uns disseram a Deus: Tu és o Todo-Poderoso. Outros disseram a Deus: Tu és inigualável. O próprio Cristo, ensinando a se fazer uma referência a Deus, diz que Ele é santo, que está nos céus, seu nome é santificado. Diz a respeito da vontade dEle, da necessidade de sua vontade vir à terra, o seu reino fazer a sua vontade. Mas quando eu pego especificamente 1 Reis, capítulo 8, e começo a verificar a oração feita por Salomão, eu vejo que ele tinha algumas referências as quais eu preciso ter. O que é uma referência? Referência é o lugar, é a visão, é o ponto prioritário que você pode focar e, dando prioridade e importância, se basear o seu olhar de maneira que ali você pode acreditar, porque a sua referência para você é verdade
e respeitosa. É por isso que você precisa ter uma boa referência a respeito de Deus para você orar. Salomão, ele vai dizer no versículo 23, e disse, esse dizer aí diz respeito a Salomão: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Essa era a referência de Salomão. Eu fico imaginando você orando. É verdade. Eu fico imaginando você pedindo alguma coisa a Deus. A primeira referência de Salomão aqui é: Deus não era igual, semelhante, potencialmente equivalente a Salomão. Essa distinção você vai ter que fazer quando você for orar. Nada se compara ao Senhor. Foi a expressão que ele se utiliza na sua oratória para falar com Deus a respeito de algo que ele precisava, obrigado querido, algo que ele precisava se referir. Então ele vai dizer assim: nada se compara ao Senhor. Isso tem uma abrangência em qualquer aspecto, porque nada se compara à proteção que Deus pode dar, à provisão que Deus pode proporcionar e o domínio que Deus faz. Então ele já começa com um ponto de referência de grandeza, e você não pode deixar isso de lado quando você iniciar as suas orações. Se você iniciar a sua oração sem essa convicção, sem essa certeza a respeito da grandeza de Deus, a sua oração ela é possivelmente vulnerável. Então comece por aí. Outra referência do versículo de número 23 é a ideia que ele coloca na sua oração de como Deus é um Deus que se compromete, e se compromete com o que diz e com aquilo que ele faz. A ideia da aliança. O que é uma aliança? Aliança é um comprometimento. É alguém que quer fazer um vínculo com você. É alguém que quer fazer com você um trato, um acordo. Deus é Deus de acordos. Amém. A sua oração, ela precisa ter essa ênfase. Eu, quando orar, eu sei que Deus espera da minha parte um acordo. Que acordo é esse? Que tipo de acordo estamos dispostos a fazer? Deus aceita acordos, é um Deus de aliança. Essa é outra referência que Salomão faz em relação ao versículo 23, sendo que a primeira é essa: nada se compara a ele, era uma referência de grandeza, e a segunda referência é essa: Deus é um Deus de compromisso, que se compromete com as pessoas. Ainda no versículo 23, parando para pensar nesse versículo, ainda consigo ver algo relacionado, dito como referência por Salomão, a respeito do proceder de Deus. E Salomão vai mencionar isso na sua oração, dizendo que ele também é um Deus de misericórdia. Então, juntando tudo, observando a oração de Salomão, eu consigo verificar que Salomão
vai conseguir ter Deus como uma referência, dizendo o seguinte: não há ninguém que se compare ao Senhor. Não é só isso. O Senhor se compromete com as pessoas. E não é só isso. O Senhor tem em si, no seu comprometimento, na sua grandeza, misericórdia das pessoas. Olha o ponto de referência desse protagonista chamado Salomão. Isso vai me incentivar, porque eu vou para o versículo 27, e lendo o versículo, eu vejo: mas de fato habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus não se pode conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Era o ponto referencial de Salomão. Salomão via a grandeza de Deus na sua oração. Salomão via essa condição inigualável de Deus na sua oração, o seu comprometimento, a sua misericórdia. E Salomão, no versículo 27, ele exercita na sua oração uma palavra que dá a Deus o ir e o vir total, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma coisa ou algo que possa restringi-lo, nenhuma restrição. Ele vai dizer assim: nada pode te conter. A aproximação de Salomão em relação a Deus tem todos esses ingredientes. E o que isso fazia e fez na vida de Salomão em relação à oração que ele fez, para que assim ele fizesse e pudesse dizer como disse? O fato é que isso dava a Salomão uma confiança. Ele sabia que nada poderia pressionar Deus, nada poderia reprimir Deus, nada poderia limitar Deus, nada poderia padronizar Deus, humanamente dizendo. E ele chega à conclusão de que de fato Deus é livre, solto. E caminhando para o versículo 28, na observação da oração de Salomão, eu vejo que no versículo 28 vai dizer assim: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. No versículo 28 eu vejo Salomão entendendo que Deus é um Deus pessoal, muito pessoal. Salomão sabia que Deus podia vê-lo de maneira pessoal e não apenas como um participante do todo, como participante apenas da coletividade, da multidão, da massa, coletivamente falando. Não, Salomão, ele deixa entender que a oração que ele fazia, Deus pessoalmente sabia dimensionar o que estava acontecendo. E você tem que entender isso. O seu problema não é o meu, mas Deus conhece o seu e o meu. Ainda na oração de Salomão, para orarmos, a gente vê no versículo 29, estou saltando alguns versículos, e vai dizer assim: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Salomão ainda tinha essa referência da importância que Deus dava quando alguém orava, e de forma atenciosa, e essa atenção que Deus tinha, dava essa atenção à oração que se fazia naquele lugar. E a gente precisa resgatar esse conceito.
Deus te escuta, Deus me escuta, Deus não despreza a oração, Deus ouve, Deus atende, Deus está atento, Deus dá atenção, Deus se importa com aquele que ora. Esses conceitos, eles precisam serem resgatados para que a gente possa de fato entender que essa referência vai nos ajudar quando formos orarmos. No versículo 30, Salomão sabia que através da oração, eu quero ler o versículo 30, diz assim: ouve, é expectativa. Como existem pessoas que vão orar ou querem receberem as orações sem a profunda expectativa em relação a Deus. Isso é um sacrilégio, é um erro, é um equívoco. Antes de você se posicionar para receber uma oração e ter uma expectativa, se ela não existe, calma, apruma o corpo, volta a mente, retrocede um pouco. Não, eu não posso me apresentar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, com esse nível ínfimo ou essa condição minha particular de não conseguir esperar que Deus faça, de não conseguir esperar que Deus de fato pode me ajudar. Vamos lá, tentar, vamos lá, quem sabe, vamos lá, todavia, portanto, não! O todavia, o portanto, o mas significam dúvidas. A ideia de uma entrega total, ela é bíblica. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A sua oração, ela precisa ter uma carga de entrega na totalidade. Não, Deus vai me abençoar, ainda que as circunstâncias digam não. Ainda que as pessoas que estejam ao seu lado não consigam acreditar como você acredita. Ainda que tudo se mova contrariamente àquilo que você espera. A gente precisa entender isso. Salomão sabia que através da oração poderia ser ouvido, perdoado e se comprometer com Deus e envolver-se em um objetivo, porque a oração, ela tem essa característica. Você fala para alcançar um objetivo. Você fala para chegar a determinado lugar. Ainda estou no versículo 32, vou ler. E ele vai dizer assim, Salomão, na sua oração: ouve tudo nos céus e age. Essa ideia espetacular, sensacional, de ter uma expectativa de que Deus age e julga teus servos, condenando os perversos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. O versículo 32, Salomão, ele sabia e sabe que Deus é juiz. E o que é o juiz? O juiz é aquele que exerce uma função de sentença. Pode ir, não pode ir, levanta, não levanta, sai, fica. Salomão sabia que Deus exerce a função, dentre tantas funções que Deus exerce, a de juiz. E eu sei que você tem alguma causa que precisa ser julgada pelo próprio Deus. E eu fico imaginando e hipotetizando, fazendo suposições de Deus julgando a sua causa. Deus sentenciando a sua causa.
Salomão, ele entende isso, e ele sabe que Deus pode absolver, não absorver, não, absolver, e pode condenar, mandar prender e mandar soltar. E nós precisamos dessa ação, e ele vai dizer, no versículo 33, esse versículo que acabei de ler é o 32, ouve tu nos céus e age, juiz que diz como vai ser, onde vai ser e em que tempo será. Presta atenção que eu vou parar um pouquinho para te explicar. Um juiz, ele diz como vai ser, será de tal forma. Ele diz onde vai ser em tal lugar. E ele também diz em que tempo isso será nesse tempo. Nós precisamos que Deus se utilize do seu atributo de juiz para julgar sentenças que queremos, causas travadas, situações embaraçosas, laços, embaraços. Mas daqui a pouco você vai orar comigo do versículo 33 ao 37, e eu queria chegar nesse ponto para que você entendesse algo a respeito da sua vida. Cheguei. E aí? Olha para a sua vida. O que está acontecendo com você? Que tipo de circunstâncias você está envolvido? Que barreira que tem? Que fartura que tem? Que escassez que é essa? Eu sei que você, em função das circunstâncias que envolvem a sua vida, você vai procurar uma justificativa, uma palavra que possa dar uma resposta à circunstância a qual você está vivendo, ou às circunstâncias. Todo mundo faz isso, todo crente faz isso. Não, está assim é por causa disso, não, aconteceu isso em função disso, não, se não fosse isso, teria acontecido aquilo outro. Ei, precisamos ler Bíblia para termos uma referência correta a respeito de Deus. Um ser com essa potencialidade, com essa capacidade, com essa sublimidade, com essa supremacia, não pode ser colocado de um lado em relação às circunstâncias às quais estamos vivendo. Seria e é uma ignorância, uma ingenuidade. Não convém. Quando eu pego do versículo 33 ao 37, Salomão vai me explicar isso através da sua oração. Que fatos que acontecem não são coincidências. Fatos que acontecem na minha vida, eles não são casuais. Envolvimentos os quais eu estou, eles não são aleatórios, incertos, estabelecidos por regras supostamente acidentais, não planejados, imprevistos. Algo difícil de assimilar, algo difícil de racionalizar, e você diante do meio secular ter um ponto de vista diferenciado como esse, mas esse é um ponto de vista bíblico, e Salomão, ele dá a dica, ele fala exatamente isso. Salomão, me ajuda. Versículo 33, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve dos céus, verso 34, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais.
Tem um momento na nossa vida que parece que tudo está cerrado. Nada anda, nada dá certo, nada progride, pelo menos da forma, da maneira como gostaria. E Salomão, na sua oração, ele vai dizer no versículo 35, quando os céus se cerrarem, quando parar de chover na sua vida, e diz o texto assim no versículo 35, e não houver chuva, a sua vida precisa de chuva, você é uma terra, e toda a terra precisa ser umedecida, regada, toda a terra precisa de trato, mas quando os céus se cerrarem, e aí vem dizendo, por ter o povo pecado contra ti, e o orar neste lugar, e confessar o seu nome, se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, parece que o próprio Deus está sabendo o que faz quando cerra, quando não deixa a chuva cair. Aí vem o 36, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel. E o objetivo dessas travas também parece na oração de Salomão, que Deus sabe exatamente o que está fazendo, e o objetivo aqui é esse, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Aí no 37 estamos envolvidos, porque Salomão fala nos versículos anteriores. Salomão sabia que quando o céu se cerrar, não haver chuva, Deus tinha e tem controle desse cerrar, dessa aflição, e o objetivo dessa restrição era justamente esse descrito, o qual eu acabei de ler, ensinar o bom caminho. Só que a Bíblia, na oração de Salomão, vai fazer uma descrição, enumerar alguns fatos que parecem assim, que ao olhar humano, não, isso tinha que acontecer, isso tem que acontecer. Ao olhar humano parece que é algo normal, encaremos isso como algo acidental, aleatório, casual, qualquer coisa dessa natureza, mas nunca que Deus trave, que Deus faça isso. Ingenuidade da nossa parte, porque o texto vai dizer na fome, que é a escassez, na doença, peste, na queimadura, algo que está ardendo. Tem hora que a vida, em determinadas circunstâncias, arde, na corrosão, que é a destruição de determinadas estruturas que você vê saindo, e tudo isso gerando prejuízo, e você, nesse prejuízo, o aparecimento de gafanhotos é uma força que come os nossos frutos da nossa lavoura, áreas nossas de produção comidas pelas larvas que decompõem, contaminando ao ponto de não ser utilizado mais. Meu Deus! Salomão recomenda para tudo isso dizendo o seguinte: ora, faz súplica, isso não é coincidência, isso não é casualidade, a vida não é assim, não é de maneira alguma algo ligado ao que tinha que acontecer sem nenhum planejamento. E aí eu paro um pouquinho para pensar nisso. Versículo 38 vai dizer, Salomão entende que todo homem tem as suas chagas. O que são chagas? São algo que representam feridas, e essas feridas são físicas, são emocionais e são espirituais, e que Deus, no céu, no lugar da sua habitação, Ele age. Salomão vai me dizer através da sua oração a respeito dessa abrangência, dessa ação de Deus, desse conhecimento de Deus, sabendo a respeito das chagas das pessoas. Eu preciso orar sobre isso. Não é coincidência o que te aconteceu.
Vamos enumerar. Foi o diabo, ok. Foi o seu pecado, ok. Pode ser. Foi alguém que te atacou, ok. Enumere aí o que você quiser. Mas uma interpretação que você tem que ter em relação à oração que você vai ter que passar a fazer é: Deus, não foi coincidência. Antecipadamente, de forma prévia, o Senhor já sabia de tudo isso, porque nada, Deus, nada pode te pegar de surpresa. Todas as coisas antecipadamente, todas as coisas de forma prévia, o Senhor já sabia. E aí faz toda a diferença. E Salomão vai recomendar o seguinte: ora. O que está acontecendo com você? Ora. Onde você está preso? Ora. Como que é? Você não está conseguindo sair do lugar? Ora. O céu cerrou? Ora. Não é coincidência. A fome chegou? Ora. A peste, doença, chegou? Ora. A escassez bate na porta, ora. Salomão está fazendo uma grande relação de todos os problemas humanos, circunstanciais, vivenciados pelas pessoas, para dizer o seguinte: ora, isso não é uma situação coincidencial. Salomão está nos dizendo o seguinte: olha, um Deus dessa proporção, um Deus com essa grandeza, um Deus com essa supremacia, um Deus com essa elevação, um Deus com essa condição única, Ele não está fazendo isso de maneira, ou deixando de ser feita de maneira casual, não, de maneira alguma. É por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, orai por todas as coisas, todas as coisas, súplicas, ações de graça. Salomão fala sobre uma guerra no versículo 44, guerra que as pessoas saem e que Deus sabe disso, pois muitos, o próprio Deus às vezes permite essa guerra. Olha só, Salomão no 46, deixa eu ler o 44 para você entender melhor. 44 ele vai dizer assim: quando o teu povo sair da guerra contra o seu inimigo, e você tem muitos inimigos, pelo caminho porque o enviares e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome. A ideia é essa: ora. E eu quero finalizar porque eu preciso fazer duas orações. Salomão, ele sabe da fragilidade dos homens. A partir do versículo 46, ele vai dizer assim no versículo 46, posso ler? Quando pecarem contra ti, olha a afirmação de Salomão, essa mesmo: pois não há homem que não peque. Que oração abrangente, falando sobre a fragilidade das pessoas. Aí vem o versículo 50 para finalizar. Salomão fala sobre o mover da compaixão de Deus em relação à prisão das pessoas, por se tratar do seu povo, povo dele, herança dele, pertencente a ele. E aí eu fecho da seguinte maneira: essa precisa ser a sua referência. Quando Salomão ele resolve orar a Deus, ele tinha uma referência: eu sei quem é Deus. Por isso que ele vai dizer que Deus é único, que Ele se compromete, que Ele tem misericórdia, que nada se compara a Ele. Salomão tinha todas essas referências, por isso nele foi criada uma expectativa. Não adianta se aproximar em Deus ou em Deus sem expectativa. Isso é erro.
Salomão, ele sabia e tinha a consciência que nada poderia conter Deus. Salomão, ele sabia que a sua oração era vista por Deus de maneira pessoal. Deus sabe a dimensão da minha dor. Salomão ainda, ele tinha essa consciência como referência que Deus é atencioso. Quantas pessoas acham que Deus não ouve as suas orações? Salomão ainda sabia que através da oração ele era ouvido, e nessa oração ele poderia criar objetivos, ainda que esses objetivos ultrapassassem as lógicas, ainda que esses objetivos fizessem um conceito de absurdo. Sabe aquela coisa que você tem que crer, que você sabe que você não pode fazer, que você sabe que você não dá conta de fazer, que você sabe que se depender de você não vai acontecer? Na oração de Salomão eu consigo ver tudo isso. Salomão ainda, ele consegue verificar essa causa. Quem aqui não tem uma causa? Uma causa na família, uma causa na justiça, uma causa relacionada a um problema a ser envolvido como solução, uma doença. E o que está se esperando diante de causas? O que se espera diante de causas? Sentença. Deus, eu quero uma sentença. Bate o martelo, diz sim, diz não, mas me libera. Porque ele consegue entender que Deus, na sua função, ele absolve e condena. Ah, Salomão, na sua oração você me ensina muito. Na escassez, Salomão está me dizendo o seguinte: olha, isso não é acaso não, tá? Esse aperto não é um aperto aleatório não, está acontecendo isso, é porque eu quero te dizer alguma coisa. E a gente acha que Deus não quer dizer nada. Por isso eu quero fazer essas orações. Olhe comigo. Primeiro, para você ter uma expectativa em Deus. É muito triste você não ora porque você não tem expectativa. E esse é um fato. Essa madrugada eu levantei para orar pensando nisso. Sem expectativa, sem oração. Sem oração. E oração é o meio pelo qual muitas vezes, não poucas, muitas vezes, incentivada por Deus na palavra, é o meio pelo qual Deus vai agir. Então Deus é como se dissesse a mim e você: estou esperando você orar para que eu possa agir. Deus, mas por quê? O Senhor não depende de uma oração minha para agir. Claro que não. O Senhor não depende de uma fala minha para agir. Claro que não. Mas eu escolhi, através desse método, oração, te ouvir, te atender, te abençoar e interagir com você. É escolha divina. O que eu vou fazer? Ele não precisa da sua oração de maneira alguma para agir, para se manifestar, mas ele escolheu agir através das orações dos irmãos, através das falas, das súplicas, das prostrações, dos pedidos, e a gente não leva isso em consideração. A gente não pode desprezar o que Deus escolheu. Quando a igreja orava, Pedro preso lá no cárcere, a igreja orava: olha a escolha de Deus. Deus, o Senhor não precisa que a igreja ore para que Pedro seja solto. Deus, ignore isso, vai lá, liberta Pedro. Não, mas diz a Bíblia em Atos, a igreja orava. Deus escolheu esse veículo, essa metodologia, essa especificação. A oração não foi uma escolha humana, mas uma escolha divina. A oração é como
Se fôssemos de fato uma luva, Deus é a mão que é colocada nessa luva, e a oração manipula, e a oração vai, a oração vem, a oração realiza. Você tem que ser despertado a orar. Feche seus olhos. Vou pedir a Deus por você. Deus, ajuda-nos, ó Pai, como povo congregacional. Amém, Jesus. A não desprezarmos a oração, porque o Senhor escolheu essa metodologia. O Senhor escolheu, Deus, através dessa vertente, a súplica, o prostrar, o falar contigo, o pedir, o buscar, tudo através da oração. Uma oração, ó Pai, que é fragilizada, mas o Senhor aceita. Uma oração, ó Deus, que às vezes não é bem elaborada, mas o Senhor sabe do que se trata. Uma oração, ó Deus, que é feita, Deus, dentro de uma condição de disciplina, não animada, dentro de uma condição de disciplina, na consciência que temos que orar, persistir, ó Deus, e o Senhor aceita. Deus, motiva o povo congregacional a orar. Pessoas que aqui estão precisando, ó Deus, de receberem realmente respostas de orações. Tudo isso, ó Pai, para que se converta em testemunho, em uma fala, ó Deus, publicada no nosso meio. Deus me ouviu, Deus me atendeu, Deus me curou, Deus me tirou, Deus fez, Deus realizou, tudo para que, ó Pai, as pessoas saibam, entendam que foi o Senhor quem fez. Amém, Jesus. Ajuda-nos nisso, Deus. Em nome de Jesus. Misericórdia nossa, Senhor. A outra oração é a respeito da sentença. Quem te disse que é coincidência? Essa desatenção sua na igreja não é coincidência. Essa condição de envolvimento na sua casa relacional não é coincidência. Esse seu problema não é coincidência. E o que a gente precisa? De sentença, causa julgada. Quem vai poder fazer isso, gente? Quem pode julgar a sua causa? Quem vai julgar a sua causa? Deus. O Senhor é o único que pode sentenciar. Uma sentença que não tem como mexer. O que Ele falar vai ser, o que Ele ordenar vai acontecer no tempo dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Então essa causa que você está precisando resolver aí, vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A vida de uma pessoa, Deus, só é mudada mediante, ó Pai, a sua interferência. O céu está cerrado. E a pessoa não consegue entender que foi o Senhor quem fechou. Deus, o envolvimento com a escassez é algo notório, visto aos olhos nus, perceptível, algo realmente, ó Pai, fácil de ver. E a gente não sabe do que se trata. Julga isso ser normal, julga isso, ó Deus, ser algo coincidencial. Não, é assim mesmo. Às vezes, Deus, colocamos como forma de justificar a escassez. Não, isso é questão de política, isso é questão de mercado, isso é questão, seja do que for. Deus não é. O Senhor tem supremacia, o Senhor tem uma elevação acima de tudo. Diz a tua palavra, ó Pai, na oração de Salomão: nada pode te conter, nada. Verdade, Senhor. Nada. O Senhor veio exatamente como obra a ser realizada para destruir as obras do diabo. Se é o diabo, Deus destrói em nome de Jesus. Se são os pecados que amarram, perdoe em nome de Jesus. Amém. Se são as inabilidades, as incapacidades, se são, ó Pai, qualquer coisa que nos faça justificar, Deus, diz a tua palavra que o Senhor está acima de tudo isso. Amém.
Diz Verdade. o Salmo 33, versículo 9, que aquilo que o Senhor declara vai acontecer numa ordem do Senhor, ó Pai, ela se cumprirá. O Senhor é juiz, sentencie a causa dos meus irmãos. Tem gente aqui, ó Pai, com causas a serem resolvidas. Verdade, Deus. Gente precisando de ânimo, de fé, de causas e situações da justiça, doenças. Deus entra para sentenciar. Bata o martelo quando o Senhor fizer isso. Não existe nada que pode te contrariar. Amém, Jesus. E Salomão, na sua oração, ó Pai, ele vai falar sobre isso. O único Deus, de forma inigualável, o único Deus comprometido, acostumado a fazer alianças com as pessoas, o único Deus que tem compaixão e misericórdia das pessoas. Deus, e nós nos apoiamos nessas informações como referência para orar, para esperar, para acreditar, para entregar. Por isso, Deus, nos ouça nessa noite, sentencie isso, porque na sua sentença vai acontecer do jeito que o Senhor sentenciar. Deus, tenha misericórdia, compaixão das nossas vidas. Amém. O irmão, a irmã que veio aqui, Deus, com uma causa, buscar algo, querendo resolver algo. Eu sei, não é coincidência, não é casualidade. Deus, o Senhor nunca foi um Deus, ó Pai, de entregar as coisas. A ideia da sua manobra sempre vai ser convergência. Ajuda-nos a percebermos isso. Amém. Ajuda-nos, ó Deus, a notarmos o Senhor e que o Senhor seja a nossa referência maior na oração. Nos abençoe. Amém, em nome Jesus. de Jesus. Fique de pé, vamos embora. Que Deus te abençoe. Deus abençoe esse povo que é do Senhor, herança do Senhor. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor. Dê paz aos corações. Entra nos lares. Ajusta os relacionamentos. Amém. Dê, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, saúde física. Amém. Deus, e essa mentalidade, olha essa condição emocional fragilizada. Deus, regula isso. Deus, Amém. anima isso. Deus, em nome de Jesus Cristo, eleva isso. Dê fé, ó Pai. Fé. Sem fé é impossível te agradar. Agora imagine que a tua palavra diz, Senhor, tenha misericórdia de nós. Todo aquele que se aproxima do Senhor, é necessário acreditar que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Senhor, nos ajude nesse processo, acreditar na existência da sua manifestação, do seu chamado, do seu propósito, acreditar na aliança que o Senhor faz, no comprometimento que o Senhor tem, acreditar, Deus, na importância que o Senhor dá às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, que a promessa descrita no Salmo 32:8 recaia sobre a sua vida. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob ou debaixo das minhas vistas vou te dar conselhos. Que Deus te abençoe, um bom restante de semana. Amém.